Gurias. Mas vocês não aparecem, só eu apareço, tá? Tá virado pra cá. Não, é interessante, porque ela gravou 4 áudios já, né? Não me lembro, mas... Vai estar no YouTube. Depois a gente passa pra vocês. Pode passar pra vocês, pra vocês assistirem. E aí, quando eu tô viajando, que eu não posso vir, ela manda pra mim pra eu assistir. Daí vai ficar gravado. Eu comecei a gravar por causa da Karen, da Silvia, e daí a gente vai ficar gravando. Então, gurias, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai concluir o capítulo 6, tá? E eu quero fazer uma revisão de todo o capítulo com vocês, porque geralmente quando a gente lê esse capítulo, as pessoas dividem em muitas partes e perde o significado principal, que é isso que eu pedi pra Karen colocar no quadro pra mim, que daí no final eu vou ver isso com vocês, tá? Mas agora eu quero que vocês se concentrem no texto. Então tá todo mundo com João 6 aberto? Sim. Tá, a gente vai começar, a gente parou na aula passada, no versículo 59. Então, a gente vai ler agora, eu vou ler, né? Do 60 até o versículo 71 eu vou ler, tá bom? Todo mundo achou? Tá? Capítulo 6, versículo 60. Tá? Se alguém precisar de ajuda. O versículo fala 60. Agora vira, aqui ó, até 25, agora ela vai ler. E aí, Basti, passou pro teu tempo. Perfeito. Você foi muito humilde. Tá? Vamos começar? Todo mundo achou? Achou, Hilda? Sim. Achou? Então tá. Posso começar? Ajuda não? Então tá. Vamos lá, gurias. Versículo 60. Muitos discípulos abandonam Jesus. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Por isso, desculpa, eu me emocionei porque esse capítulo é um capítulo bem pesado. Porque esse capítulo ele fala de falsos discípulos, né? E ele termina com João citando Judas. Porque Judas, ele é digamos assim, o ápice do falso discípulo, né? Entre todos os falsos discípulos que existem, Judas não teve nenhum igual a Judas, né? Porque Judas foi escolhido por Jesus, Jesus discipulou ele, Jesus deu poder para ele, deu dons para ele, deu autoridade para ele junto com os outros discípulos e no final ele traz Jesus. Então, falsos discípulos abandonam Jesus. É muito triste falar sobre isso, tá? Mas existem pessoas, e esse capítulo nos ensina isso. Existem pessoas que vêm até Jesus, ouvem de Jesus, seguem Jesus por um tempo e depois abandonam Jesus. É muito triste. E a gente que já tá na igreja há mais tempo,
Tenho certeza que a Vasti, a Rosane, a Ana, a gente já viu muito disso. Muitas pessoas, mesmo eu, quando eu paro para pensar em pessoas que estavam comigo aqui nessa igreja quando eu era pequena e que ao longo da vida abandonaram Jesus e nunca mais voltaram. Então esse capítulo é sobre isso. Apesar de ser um capítulo que tem o milagre da multiplicação, que a gente pode dizer assim que é um dos maiores milagres no sentido de, imagina, Jesus fez comida para 25 mil pessoas, né? A gente já calculou isso, eram 5 mil homens, 5 mil mulheres, provavelmente mais crianças, de 20 a 25 mil pessoas. Então, um milagre onde todas as pessoas participaram. Logo depois, nesse mesmo capítulo, a gente tem Jesus andando sobre as águas. Depois, Jesus retorna, volta para a sinagoga de Cafarnaum, prega um sermão para eles sobre que ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, e eles rejeitam Jesus. E esses falsos discípulos rejeitam Jesus por quê? Pelos milagres de Jesus ou pelas palavras de Jesus? O que vocês acham? Foi pelos milagres? Foi por Jesus ter multiplicado os pães e os peixes que eles rejeitaram Jesus? Ou foi pelas palavras de Jesus? Foi o que Jesus falou para eles e que eles disseram, essas palavras são, como diz ali, ó, dura é essa palavra. Essas palavras são duras. Eles rejeitaram Jesus por causa da palavra de Jesus. E até hoje é desse jeito. As pessoas procuram Jesus por suas ambições, pelos seus interesses próprios, e elas abandonam Jesus porque elas começam a escutar mais Jesus, começam a ler mais a Bíblia, vir mais à igreja, participar de estudo bíblico, ouvir coisas que elas não gostam. E elas rejeitam Jesus por causa da palavra de Jesus. Né? O ministério de Jesus, todo ele, eu tenho falado para vocês, todo o ministério de Jesus, ele sempre vai ter milagres acontecendo e Jesus pregando. Eu já pedi para vocês, a gente já está estudando esse capítulo há várias semanas, eu já pedi várias vezes para vocês, de tema de casa, lerem as outras referências que tem a essas mesmas histórias lá em Mateus, em Lucas, né, em Marcos. Se vocês forem ler tudo o que está lá e vão acompanhar, Jesus, ele está sempre fazendo milagres, ele está sempre curando pessoas e ao mesmo tempo ele está anunciando o reino de Deus, ele está pregando o reino de Deus. Os discípulos estão pregando o evangelho, os discípulos estão pregando que as pessoas se arrependam. E sempre é com relação à palavra que as pessoas rejeitam Jesus. E Jesus, como a gente viu no início de João, ele é a palavra, certo? E Jesus, ele está dizendo para nós nesse sermão que a gente estudou na semana passada, né? O sermão do pão que desceu do céu, que se tu quiser me seguir, tu precisa aceitar tudo o que eu sou. Tu precisa abrir mão da tua vida e passar a me seguir, certo? Essa é a mensagem de Jesus. A gente está lendo só uma história, mas se Deus quiser a gente vai continuar estudando outros evangelhos, a gente vai estudar outras histórias. Tem parábolas lindas de Jesus, como por exemplo aquela parábola que Jesus conta que um homem encontrou um tesouro de grande valor, né? Ele estava cavando lá num terreno, encontrou um tesouro de grande valor, então esse homem vai e ele vende tudo que ele tem, tudo para comprar aquele terreno, porque aquele terreno tinha um tesouro. Então Jesus diz que o reino de Deus é da mesma forma. Quando a gente conhece a Jesus e a gente entende quem Jesus é, a gente abre mão de tudo na nossa vida para seguir Jesus. E é essa ideia que está aqui nesse sermão do pão que desceu do céu. Ele está dizendo, você precisa comer o meu corpo, você precisa beber o meu sangue, ou seja, você precisa aceitar tudo o que eu sou. Você precisa aceitar todo o plano do Pai, que é que eu morra, que eu dê a minha vida pelo mundo, certo? Só que isso é difícil de engolir. É difícil de engolir porque, por exemplo, para eles, para os judeus, naquele momento e até hoje, é muito difícil aceitar um Messias que foi morto. Um Messias que foi humilhado.
no pior tipo de cruz, de morte que existe para um judeu. Então, para eles é uma palavra muito difícil de engolir, é dura de engolir. Eu espero o Messias que vem e que vence e que derrota os meus inimigos, mas não o Messias que vem para morrer pelo mundo todo, não só pela nação de Israel, né? E ainda morre de uma forma escandalosa numa cruz. Para os gregos, Paulo diz, né? E daí inclui nós, certo? Que é toda a civilização ocidental, somos todos, bebemos todos desses filósofos da filosofia grega, do pensamento grego. Para os gregos, certo? É uma loucura o evangelho. Que história é essa? Tu colocou toda a tua fé, toda a tua vida em cima de um Deus que morreu na cruz, para eles é loucura. E para o judeu é uma pedra de tropeço. Mas basicamente é isso que esse sermão, né, do pão que desceu do céu, que é Jesus, que ele está falando, ok? Então, depois dessa introdução, vamos tentar ir versículo por versículo ali. Vamos voltar para os 60, tá? Então, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos, essa palavra, ela vai aparecer muitas vezes nos evangelhos, tá? E daí eu já dei uma dica para vocês, que existe 2 tipos de discípulo, certo? Existe o verdadeiro e existe o falso. Porque a gente sempre pensa, né, que discípulo é verdadeiro, né? Eu, pelo menos, sempre pensava. Não, mas a Bíblia deixa claro, e aqui tá claro isso, que tu pode ter discípulo, que é discípulo, mas é falso. E tu pode ter discípulo, que é discípulo, mas é verdadeiro, tá? Então, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos, não todos, mas muitos, disseram, dura é essa palavra. Então, esses aqui são os falsos discípulos. Discípulos quer dizer alunos. São pessoas, como eu falei, que começam a se interessar pela Bíblia, pela palavra de Deus, por estudar a Bíblia, começam a aprender, eles estão interessados, eles estão indo. Até que chega um ponto que, não, isso não é pra mim. E eles caem fora. Então, esses são os falsos discípulos, tá? Então, eles disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Ou seja, eles estão rejeitando o que Jesus está dizendo. E qual é a palavra que Jesus está dizendo? O que a gente aprendeu na semana passada, o sermão sobre o pão que desceu do céu. Só quero chamar a atenção de vocês para esse sermão em alguns pontos, tá? Versículo 41. Todo mundo achou ali? Tudo no capítulo 6. Versículo 41. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Então, aqui a primeira coisa que eles ficaram incomodados no sermão de Jesus foi que Jesus disse que ele era divino, que ele não foi criado, ele veio do céu, ele já existia. Esse é um tema que a gente vem estudando no Evangelho de João. João sempre bate nessa tecla. Jesus já existia. Antes dele nascer em Belém, ele já existia. Ele é o Deus que encarnou em Belém naquele momento, mas ele já existia antes da fundação do mundo. Ele faz parte da Trindade. Ele é o Deus único, né? Junto com Deus Pai, Deus Espírito Santo e ele é Deus Filho. Então, a primeira coisa que eles rejeitam é que ele é divino. Eles rejeitam a divindade de Cristo. Primeira coisa que eles rejeitam. Daí Jesus continua falando. Deixa eu achar que agora me perdi. Onde é que eu tava aqui? No 52 agora. Agora olha o 52. Tá? Ali no 51 ele fala, ó. Vou pegar um pouquinho antes, vou pegar o 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele reafirma aquilo que ele já tinha dito para eles. Sou o divino. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Ou seja, ele está falando de vida eterna, tá? E quando ele fala que ele é o pão vivo, é claro, a gente já viu isso, ele está fazendo uma metáfora. E os judeus sabem disso muito bem, porque eles estão acostumados com metáforas. Os rabinos costumavam ensinar desse jeito. E daí ele diz, este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Essa frase é muito importante, porque aqui Jesus está revelando para eles que ele vai se entregar para que o mundo tenha vida. Quando Jesus fala isso, ele não está dizendo que ele vai salvar o mundo inteiro. Ele vai salvar aquelas pessoas que crerem nele. Mas ele é a única forma de salvação para o mundo inteiro.
Qualquer pessoa nesse mundo, de qualquer nação, de qualquer língua, em qualquer época, só pode ser salva por Cristo, tá certo? Porque Ele pagou o preço do nosso pecado na cruz, ok? Ele nos justificou, certo? Daí olha o 52. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Tá? Então eles já ficam furiosos com ele, com isso aqui. E depois a gente não vê mais os judeus falando, porque os judeus aqui no livro de João, eles sempre são os líderes religiosos. Depois ali no 60, como a gente viu, são os discípulos. São aqueles que seguem Jesus, mas que também seguem os líderes judeus, tá? Porque Jesus costumava ensinar nessa sinagoga, ali em Cafarnaum, ok? E nessa sinagoga tinha também líderes judeus, tá? Agora a gente vai voltar lá para o 60, então. Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? 61. Sabendo que em seu íntimo seus discípulos estavam se queixando do que ouviram. Eles estão se queixando então do que? Das palavras de Jesus, tá? Jesus lhes disse, isso os escandaliza? 62. Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem, gurias? Jesus. Então, o que acontecerá se vocês virem Jesus subir para onde estava antes? Quem é que lembra aqui da ascensão de Jesus? Alguém lembra? Já ter estudado isso? Lembra que Jesus, ele morreu na sexta-feira, ele foi morto na sexta-feira e ele ressuscitou em que dia? No domingo, tá? Ele foi morto na sexta e ele ressuscitou no domingo, certo? Por isso que a gente tem a sexta-feira santa e o domingo de Páscoa. Jesus ressuscitou no domingo, ok? Depois disso, ele ficou ainda 40 dias aqui na terra aparecendo para os discípulos. E depois desses 40 dias, eles foram para um monte e os discípulos viram Jesus subindo para o céu. Vocês lembram dessa história? Tá? Essa história é a seguinte, quando Jesus ele sobe para os céus, ele vai subindo entre as nuvens, e ele vai subindo. E aparecem 2 anjos e falam para os discípulos, da mesma forma como vocês viram ele subir, ele vai voltar. E essa é a segunda vinda que a gente aguarda de Jesus. Então, a segunda vinda, Jesus vai voltar, ele não vai voltar mais como um bebê, certo? Porque ele já nasceu, ok? Ele já viveu, ele já ressuscitou, ele está no céu, ele tem um corpo. Ele vai voltar com este corpo para a terra, da mesma forma como eles viram ele subir. Só que isso ainda não tinha acontecido aqui. Então, Jesus, ele está predizendo aqui no 62 para eles exatamente isso que ia acontecer. E os discípulos que permanecessem fiéis, que continuassem com Jesus, eles iriam ver isso acontecendo. Se eu não me engano, foram 500 discípulos que viram isso naquele dia, tá? 63. O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. E aqui tem o Espírito com letra maiúscula. Estão vendo a letra maiúscula do Espírito? Esse é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então, quem é que dá a vida? O Espírito Santo. A gente sabe que o Pai dá a vida, o Filho dá a vida e o Espírito dá a vida, ok? Jesus já explicou isso para nós nos capítulos anteriores. Ele explicou a relação de Deus Pai com Deus Filho, falando da vida. E aqui agora ele fala de novo sobre o Espírito de Deus, que também dá a vida, tá? E que vida é essa? É a vida espiritual. É nascer de novo, aquilo que Jesus explicou para Nicodemos. Tu precisa nascer do alto. Deus precisa te dar a vida. E aqui eu sempre reforço com vocês, né? Vocês tiveram alguma contribuição para nascer? Vocês fizeram alguma coisa para nascer? Alguém aqui fez alguma coisa, alguma força para nascer? Não, até para nascer sim dá. Não, tudo bem. Mas eu digo ali para ser concebido, para ser gerado. Para ser... Ei, gurias, desculpa, eu falei errado. Alguém aqui fez alguma força para ser gerada? Não. Não, né? Certo? Da mesma forma, Jesus está dizendo que para nascer espiritualmente, a carne não pode fazer nada. É o Espírito de Deus que faz.
Tudo que o pecador pode fazer é clamar para Jesus e dizer: Jesus, me salva. Jesus, me dá nova vida. Eu quero ser uma nova criatura, tá? Então, Jesus está falando isso aqui. Ainda no 63, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Aqui mais uma vez, como que tu vai crer em Deus? Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a pregação do Evangelho. É pela palavra de Deus que eu vou ter vida, ok? Essas palavras aqui, ó, são espírito e vida. Jesus está dizendo, essas palavras aqui que eu dei para vocês são espírito e vida. Todo o Novo Testamento, certo? Tem as histórias de Jesus e tudo o que aconteceu com os apóstolos. Mas Jesus, a gente já estudou lá no capítulo 5. Ele diz que toda a palavra, a mesma palavra do Pai é a mesma palavra dele. Todo o Antigo Testamento fala sobre ele. Tudo isso é palavra de Deus. Tudo isso é espírito e vida. Se eu quero crer, eu preciso me dedicar a estudar essa palavra. Essa palavra aqui, ela é o pão que vai me sustentar, minha vida espiritual. Ok? Quanto mais eu me alimentar dessa palavra, mais cheia do Espírito eu vou ser, né? Então, como é que eu vou ser cheia do Espírito? Essas palavras, as palavras de Jesus, como está escrito aqui, são Espírito e vida, ok? 64. Contudo, há alguns de vocês que não... De novo, sempre Jesus bate nessa tecla. No livro, no Evangelho de João, é todo o tempo isso. Vocês não creem, vocês não querem vir a mim. Ou seja, o ser humano, as pessoas precisam crer, certo? Essa é uma decisão delas, ok? Então, elas precisam crer. Ele está falando, são palavras de espírito e vida, mas as pessoas rejeitam a palavra, ainda dizem que essa palavra é dura. É a palavra que dá vida. Mas elas dizem, essa palavra é dura, então elas não vão ter vida. Ok? Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam. Jesus sabe de tudo. Jesus sabe. Dentro da igreja, gurias, isso eu posso falar isso para qualquer igreja, tá certo? Em qualquer igreja, sim. Vão ter pessoas que verdadeiramente creem e pessoas que acham que creem, né? Mas não creem. Ou algumas até sabem que não creem, mas estão ali só pelos benefícios de estar naquela comunidade. Ah, é um pessoal legal, é um pessoal amoroso, eles me ajudam, dão suporte, oram por mim, me dão ânimo, me escutam. Entenderam? Isso tem em tudo quanto é lugar, tá? Mas Jesus sabe quem dentro de cada igreja é verdadeiro e quem é falso, tá? A gente não sabe, Jesus disse também que não era pra gente julgar. Tá? A gente pode avaliar pelos frutos, mas não julgar no sentido de dizer assim, não, essa pessoa não é crente, essa pessoa é... Não tenho como saber, só Deus sabe, tá? Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam. Me perdi aqui, peraí. Quais deles não criam e quem o iria trair. E quem é que ia trair Jesus? Muito bem, Judas. 65. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Então, aqui Jesus está falando primeiro de um lado, que as pessoas não querem crer. E isso, gente, certamente deixa Jesus triste, tá? Porque Jesus, ele foi totalmente ser humano como nós somos. Ele tinha todas as emoções que nós temos. A Bíblia relata mais de uma vez que Jesus chorou, se emocionou. E aqui provavelmente ele também se emocionou, tá? Porque ele também queria que os seus discípulos, essas pessoas que ele vem há mais de um ano, talvez 1 ano e meio, 2 anos, fazendo milagres, ensinando, que eles creiam, mas eles não creem. E se a gente já sente, quando a gente tem amigos que abandonam a Cristo, quando a gente tem familiares que abandonam a Cristo, imagina Jesus ali, tá? Mas o que ele faz? Ele diz, ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Onde é que ele descansa as emoções dele? Na soberania de Deus. Ele diz, Deus Pai está controlando tudo. Nenhuma folha cai sem que Deus permita. Nenhum passarinho morre sem que Deus permita.
certo? Deus tem o controle total de tudo. Deus sabe e eu confio em Deus e eu vou descansar em Deus. E a gente da mesma forma. Quando a gente vê um amigo, quando a gente vê um filho, quando a gente vê um pai, uma mãe, um marido abandonando a fé, o que a gente faz? A gente se entristece, mas ao mesmo tempo a gente precisa confiar em Deus, que Deus está no controle. É Ele que tem o poder de dar a vida e a gente descansa nele, a gente clama a Ele. Não é pelo nosso esforço de ficar lá incomodando a pessoa, né, sendo inconveniente que a gente vai salvar alguém. É Deus Pai que vai salvar alguém. Então a gente clama a Deus, a gente faz a nossa parte, a gente prega o evangelho, mas a gente descansa, sabendo que é Deus que vai dar a vida para aquela pessoa, tá? 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então esse versículo é muito triste. Porque depois de todo esse ministério de Jesus ali na Galileia, que a gente viu, né? A Galileia era mais para o norte de Israel, tá? Ele tá ali há mais de um ano, fazendo curas, expulsando demônios, fazendo milagres, e depois de ensinando, pregando o evangelho, e depois de todo esse tempo, muitos desses discípulos, muitos desses seguidores abandonam. O entendimento que eu tenho do texto, e muitos teólogos também acreditam que tem uma grande possibilidade, é que só tenham sobrado os 12 aqui. Porque logo depois, olha só, versículo 67. Jesus perguntou aos 12. Então, assim, o texto nos leva a entender que só sobraram os 12. Pode ter sobrado mais, tá? Mas não foram muito mais. E a gente tem uma ideia disso, gurias, porque quando Jesus ele ressuscita, como eu falei pra vocês, e ele tá ali na Galileia, e ele aparece pros discípulos ali na região da Galileia, e agora eu não me lembro de onde tá escrito isso, não sei se é Paulo que fala, se tá em Atos, mas isso não interessa, tá escrito na Bíblia, tá? Que eram mais ou menos 500 pessoas daquela região ali. Então imagina, depois de milhares e milhares de pessoas que Jesus pregou, depois que Jesus morreu, ressuscitou, dá a entender que só tinham em torno de 500 que continuavam sendo discípulos, continuavam seguindo a Jesus, tá? Então, Jesus perguntou aos 12, vocês também querem ir? Ou vocês também não querem ir? Né? E a gente imagina que aqui Jesus deve ter perguntado muito triste, né? Ah, só sobraram vocês, todo mundo me abandonou. Vocês também não querem ir? Porque aqui a gente tem que lembrar, Jesus, ele é o Deus encarnado. Ele é Deus e ele é homem. Ele é 100% Deus, 100% homem. Como é que a gente se sentiria no lugar de Jesus? Cuidando das pessoas, curando as pessoas, né? Muitas vezes sem comer, sem dormir direito para atender as necessidades das pessoas. E essas pessoas todas abandonam Jesus. Quando ele fala que ele é o único caminho. Porque basicamente é isso que ele disse. Vocês têm que comer a minha carne, têm que beber o meu sangue. Vocês têm que aceitar a minha morte. Vocês têm que me seguir totalmente, tá? Então ele faz essa pergunta, provavelmente do lado humano dele, vocês também querem ir, tá? E Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras. Olha só. Então onde é que Pedro ele se firma? Nas palavras de Jesus. Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, as palavras foi o motivo porque os falsos discípulos abandonaram Jesus. Mas é as palavras que fazem os verdadeiros discípulos seguirem Jesus. Eles confiam em toda a palavra de Jesus. Ok? 69. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Esse nome aqui, esse título que ele dá para Jesus, é um título extremamente especial. Esse título, ele aparece quando Jesus foi anunciado como um bebê pelos anjos. Esse título, até mesmo os demônios se referiram a Jesus como Santo de Deus. Ele é o Santo de Deus. Ele é o próprio Deus. Esse é um nome, é um dos nomes de Deus. Santo. 70. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele chama Judas de diabo. Até aqui, os 12 não sabem quem é que vai trair Jesus. Eles não sabem.
Eles ficam assim chocados, eu imagino, né? Com essa frase de Jesus, certo? Mas Jesus está dizendo, um de vocês vai me trair. E eu escolhi os 12, mas um vai me trair e um é um diabo. Por que é um diabo? Porque ele é filho do diabo. Ele faz a vontade do diabo. A Bíblia diz que no mundo só existem 2 tipos de pessoa. Os filhos do diabo e os filhos de Deus. Todos nós somos filhos do diabo até o dia que nós cremos em Jesus e colocamos toda a nossa esperança nele. E colocamos toda a nossa confiança na palavra dele. Ok? A partir desse dia, nós nos tornamos filhos de Deus. Ok? Mas esse Judas nunca vai se transformar num filho de Deus. Ele tá lá, ele tá seguindo Jesus, mas ele não crê verdadeiramente em Jesus. Ele tá lá por interesse próprio, ele é um falso discípulo. A gente vai ver isso aqui, ó. Isso tudo se aplica a Judas, tá? Continuando. 71, último versículo, finalmente. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Então ele vai trair Jesus lá na última ceia, digamos assim, tá? É lá naquele momento, depois que eles terminam, que ele vai trair Jesus. Ok, gurias? Então, gurias, vamos fazer uma revisão. A Karen colocou ali no quadro para nós, ficou muito bom. Letra bem Obrigada, bonita, Karen. bem perfeita, parabéns. Então, o que a gente tem que prestar atenção aqui, ó? Isso aqui são alguns pontos, tá? E isso eu falo assim, ó, não é pra gente ficar analisando as pessoas dizendo, ai, a Ana Helena é uma falsidade. A Bacia é uma... Não é isso. Que isso sirva pra gente se analisar. Por que eu tô seguindo Jesus? Será que eu tô seguindo Jesus por um desses falsos motivos? Então, eu preciso me arrepender e dizer, Jesus, eu quero te seguir por quem tu és. Tu és o próprio Deus. Tu és o único que pode me dar a salvação, que pode me dar vida. Só tu tem as palavras de vida eterna. Então, olha só, característica dos falsos discípulos. A primeira delas, os falsos discípulos são atraídos pela multidão. Vou dar um exemplo para vocês bem simples, assim, do dia a dia, que não tem nada a ver com religião, tá? Quando tem um acidente, geralmente começa a encher de gente ao redor para olhar, não é assim? Até os carros começam a parar, os carros que estão... Todo mundo quer olhar. E quando tu vê que tem um monte de gente num lugar, então tu chega assim num lugar e tem um monte de gente amontoada lá, tu pensa assim, ué, o que tá acontecendo lá, né? A gente já quer saber, não é verdade? Então, assim, é natural do ser humano, quando vê uma multidão, certo? Querer saber o que está acontecendo ali, tá? Mas esses falsos discípulos, eles têm essa característica. É aquele... A gente que está na igreja há bastante tempo, a gente já viu, né? Daqui a pouco surge uma nova igreja, surge alguém falando alguma coisa, dizendo que está fazendo cura, que está fazendo não sei o quê. Daí começa a ir um monte de gente lá e... Ai, tá indo um monte de gente lá, eu também vou, né? Então tem muita gente assim. Ai, aquilo lá tá bombando, eu vou lá, sabe? Essa é a primeira característica dos falsos discípulos, tá? Eles vão atrás da multidão. Onde está a multidão? Segundo, eles são fascinados pelo sobrenatural. Bah, ouvi dizer que lá tem cura. Bah, ouvi dizer que lá resolve todos os meus problemas amorosos. Vou arrumar um marido. Vou ganhar dinheiro, certo? Então, assim... As pessoas, elas... não, lá o pessoal, acontece umas coisas diferentes lá. A gente não, né? O sobrenatural, ok? Então, Jesus fazia isso, né? Jesus expulsava demônios, né? Jesus curava os doentes, pessoas... A Bíblia diz que até pessoas sem membros, por exemplo, sem um braço, né? Jesus restaurava o braço da pessoa, sem um olho, Jesus restaurava o olho. Então, imagina, isso é sobrenatural, tá? Jesus fazia isso. Só que isso atraía também os falsos discípulos. E hoje em dia a gente tem pessoas que dizem que fazem isso, mas mentem. Mas as pessoas em geral, elas são atraídas por isso. Então, se isso atrai gente, tem muito falso profeta, porque lembra assim, ó, a gente tá falando de falso discípulo, né? O falso discípulo, ele gosta do falso profeta. O falso profeta tem um monte de falso discípulo seguindo ele. Porque ele fala o que eles gostam de ouvir, certo? Eles se atraem. O falso discípulo não está atrás da verdadeira palavra de Deus. A palavra de Deus é dura para ele, é inconveniente para ele. Ele quer a palavra que o falso profeta prega para ele. Tá? Terceiro, eles são focados em benefícios
materiais, tá? Então lembra, a gente estudou isso. Eles queriam, depois ali que Jesus fez a multiplicação, no final do dia, eles queriam pegar Jesus à força e fazer de Jesus um rei. Por quê? Porque eles queriam que Jesus desse comida para eles todo dia, toda hora. Eles queriam que Jesus curasse, fosse escravo deles, servo deles e atendesse todas as necessidades deles nessa terra. Eles estão focados nas coisas deste mundo, certo? Eles não estão focados nas coisas do céu, nas coisas celestiais, nas coisas eternas. Os falsos discípulos estão preocupados com a vida nesse mundo, tá? Benefícios materiais. Não estão interessados em adoração, tá? Tem muita gente, né, pra assistir, que confunde adoração com música, com louvor, tá? Mas não é. Adoração é o quanto mais eu conheço a Bíblia, quanto mais eu conheço de Deus, mais eu adoro Deus. Porque eu vejo a mão de Deus. Mesmo na maior tragédia eu vejo. E eu adoro. Por exemplo, vocês conhecem a história de Jó, né? Jó. Ele perdeu tudo, ele perdeu os filhos, ele perdeu tudo que ele tinha, ele era um homem riquíssimo. E ele dá um tremendo de um exemplo de adoração lá no livro de Jó. Ele diz, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome de Deus. Certo? Essa é a verdadeira adoração. Não é ficar cantando a música da moda, a música gospel da moda. Não é isso que é verdadeira adoração. Então, o verdadeiro discípulo, ele adora. O falso discípulo não tem interesse nenhum em adoração. Ele não quer conhecer a Deus, ele não quer adorar a Deus por quem Deus é. Ele adora ele mesmo, o falso discípulo. Ele se adora, ele está no trono. É ele que tem que ser servido por Deus. Não é eu que sirvo a Deus. A adoração é eu servir a Deus. Ok? Eles estão buscando satisfação pessoal. Ou seja, o que eles precisam naquele momento... que Deus resolva para eles. Se Deus não resolveu, pai, se Deus não serve, eu vou procurar outra coisa. Eu vou procurar outra igreja. Eu vou procurar outro pastor. Procurar um falso profeta que fale para mim. Que atenda as minhas necessidades, tá? Eles estão preocupados em fazer demandas de Deus. É aquela pessoa assim, não, Deus, tu tem que me dar isso. Deus, faça isso. Vou determinar, Deus, né? Não, eu vou falar a minha palavra. Eu falei e tu vai fazer. A palavra tem poder. Qual é a palavra que tem poder? A palavra de Deus que tem poder, não a minha. Ok? É Deus que tem poder pela palavra dele. E eu tenho que obedecer à palavra dele. Não a minha palavra. De novo, não é eu que estou no trono. O falso discípulo acha que é ele que manda. É a palavra dele que tem poder. Tá? E eles não estão satisfeitos com Cristo. O falso discípulo não está satisfeito com Cristo. O verdadeiro discípulo, Cristo é tudo o que ele precisa. Ele não precisa de mais nada. Se ele tiver que ficar doente, se ele tiver que morrer, se ele tiver que perder a família inteira. Eu sei que é horrível o que eu estou falando, mas essa é a verdade bíblica e essa é a verdade da história da igreja, né? Eu não lembro, Basti, não sei se tu lembra, de um hino lindíssimo que tem, que é um cara que perdeu toda a família. Né? Sou feliz com Jesus. Coisa mais linda esse hino. E tu lembra da história? Ele perdeu? Sim. Conta pra ele nós. Perdeu no naufrágio. Na verdade, ele não. Foi assim. A esposa e os filhos foram fazer um naufrágio e eu ia encontrar com ele. Uma viagem de navio. Uma viagem de navio. E aí houve um naufrágio e os filhos todos morreram. E a esposa escreveu para ele que estava voltando sozinha, sem os 4 filhos. Né? E depois a esposa também faleceu. Né? Eu não sei a história. E aí ele, na ida para uma viagem, ele passou exatamente onde foi o naufrágio e o capitão disse, olha, a gente está passando exatamente por aqui onde teve esse naufrágio e muitas pessoas morreram e ele sabia que a família dele estava ali. E foi ali que ele escreveu a música Sou Feliz com Jesus. Se paz a mais doce me deres provar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Amém. E isso é verdadeira adoração, certo? E isso é estar totalmente satisfeito com Cristo. Né? Então, quando Jesus está pregando ali para eles que Ele é o pão da vida, que vocês precisam comer desse pão, certo? Ele está dizendo isso, eu sou tudo o que vocês precisam. Vocês não precisam de mais nada, tá?
E o último ponto é que os falsos discípulos, eles não entendem revelação divina. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. Falsos discípulos, muitas vezes eles leem a Bíblia e aquilo não entra na cabeça deles. Aquilo não faz sentido para eles. Aquilo não muda eles por dentro. Essa é uma característica, infelizmente, de falsos discípulos. E se eu olhar para mim e disser assim, puxa, mas eu me identifico com várias coisas aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr para Jesus e dizer, Jesus, salva-me. Jesus, tem misericórdia de mim. Eu acho que eu não sou um verdadeiro discípulo, eu preciso ser. Eu quero a vida eterna, eu quero te seguir de todo o coração. Porque Jesus disse que todo aquele que for até Ele, todo aquele que pedir, vai receber dele. Mas Ele está falando do espírito de vida, Ele não está falando de pedir qualquer coisa, que as pessoas tiram de contexto, né? Então, eu queria encerrar o nosso estudo do capítulo 6, que é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, com certeza. A gente acabou de sair do capítulo 5, agora terminamos o capítulo 6. O capítulo 5 fala muito da trindade, da relação do Deus Pai com Deus Filho. E agora a gente caiu nesse capítulo, que é o tudo ou nada, né? Então, que esses capítulos, que eles fiquem na mente de vocês, que vocês possam meditar sobre isso, que vocês possam ler e reler. Tentem reler João de novo desde o início. Depois de tudo que a gente vem estudando, vocês vão ver como todos esses conceitos, todas essas verdades que eu tenho ensinado para vocês, como tudo isso se repete desde o início de João e continua. E João fica batendo na tecla sempre, que é o Espírito que dá vida, que Jesus sempre existiu, certo? Que eu preciso aceitar totalmente o plano de Deus, a provisão que Ele trouxe para nós, que é a cruz, certo? E que eu preciso ir até Jesus. Eu preciso crer totalmente nele. Eu preciso me entregar totalmente para Ele. Ok, gurias? Então, muito obrigada. Não sei se alguém tem alguma dúvida, vocês estão quietinhas hoje. Nenhuma dúvida? Algo